Boa noite, meus irmãos. Gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo 14, e no capítulo 14, os versos de 7 a 9. Diz assim a Escritura Sagrada: Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Oremos ao nosso Deus. Senhor, ajuda-nos no entendimento deste trecho da Tua Palavra. Conduz-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, a uma compreensão clara e nítida para nossos corações e mentes. Fortaleça-nos, Pai, para que pratiquemos os Teus ensinos e, desta forma, vivamos neste mundo para testemunhar a Tua Palavra. Esta oração é que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um tempo de indefinição. Talvez seja esta a expressão que caracterizava este momento na comunidade, nos crentes de Roma, aos quais o apóstolo Paulo escreve esta epístola. Paulo escreveu esta epístola por volta da segunda metade do primeiro século. E as evidências apontam para o local da escrita ter sido a cidade de Corinto. E a sua epístola, que é, quem sabe, a mais conhecida de todas, começa com uma introdução doutrinária acerca da relevância do Evangelho, aponta não só o remetente, logo no primeiro capítulo, mas também o destinatário, ou seja, os crentes, os santos que estavam em Roma, e a partir de então faz um longo tratado teológico onde predomina a conhecida doutrina da justificação, aquela em que o Senhor Jesus realiza fora de nós e aplica a cada um de nós quando passamos a crer nele como nosso Senhor e Salvador. E dentre outras, até o capítulo 11, ele trabalha um conteúdo exaustivamente teológico. Mas a partir do capítulo 12, Paulo vai fazer algumas orientações, ou na linguagem mais comum, algumas exortações aos crentes de Roma. E dentre elas, esta que predomina o capítulo 14, pelo menos na sua primeira parte, que é a dificuldade que eles estavam encontrando para ter em suas mentes algumas definições. E o contexto aponta para problemas do tipo: aqueles que comem de todas as coisas ou aqueles que comem apenas legumes. Aqueles que fazem separação entre dia e dia, ou aqueles que consideravam todos os dias iguais. Coisas desta natureza predominavam no meio do povo cristão, no meio da igreja que se reunia em Roma. E nesta
situação, o que Paulo procurava mostrar a esses crentes que era importante é que eles tivessem em suas mentes uma definição precisa acerca dos seus dilemas, para que suas vidas pudessem ter o sentido que o Senhor esperava deles. E desta forma, como você pode observar, no verso 5, ele vai dizer que cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Com essas palavras, Paulo quer tirar do meio deles a indefinição que eles viviam e assim assegurá-los acerca da importância que eles tinham diante de Deus como seus filhos, como eleitos, como chamados para aqui neste mundo desenvolverem um papel importante no reino. E para isso eles precisavam compreender, precisavam entender toda a sua existência para que assim pudessem ser coerentes com o chamado do Senhor. E na passagem que nós lemos, nós percebemos Paulo resolvendo esta indefinição e apontando para um propósito na vida desses crentes que estava para além de uma discussão acerca daqueles que comiam de todas as coisas ou daqueles que comiam apenas legumes, que estava acima de uma discussão acerca de guardar este ou aquele dia, ou aqueles que consideravam todos os dias dignos de serem guardados, mas que era exatamente a razão de existirem aqui neste mundo. E é sobre esta razão de existirem aqui neste mundo e de olharem para um propósito incomparavelmente superior a esta indefinição, é que Paulo vem propor uma definição para eles. E esta definição ele vai mostrar no verso 7 em diante, dizendo aos crentes: olha, vocês aqui neste mundo têm uma razão de existir. Vocês aqui neste mundo têm uma razão para viver. Vocês aqui neste mundo têm uma razão para morrer. E é isto que Paulo vai mostrar, algo incomparavelmente mais sublime do que discussões entre os que comem de tudo e os que comem apenas alguns alimentos, ou entre os que fazem diferença entre dia e dia, aqueles para os quais os dias eram todos iguais. Paulo chama a atenção deles para uma primeira importante definição que eles precisavam ter. E a primeira ele aponta logo no verso 7. Ora, nenhum de vós vive para si mesmo. Nenhum de vós vive para si mesmo. Né? E ele vai explicar isto. Ele vai explicar a razão da nossa existência aqui neste mundo. E ele vai dizer no começo do verso 8 exatamente para que nós vivemos aqui neste mundo. E ele vai dizer objetivamente: vivemos para o Senhor. Esta definição de Paulo é exatamente o que eles precisavam. Eles precisavam de saber
o porquê estavam vivendo em Roma naquela época, estavam ali se reunindo como igreja, estavam ali existindo como igreja naquele tempo. E é isto que Paulo vem mostrá-los aqui. Olha, vocês estão vivendo hoje como igreja de Cristo em Roma para o Senhor. E é para o Senhor que vocês devem viver. E isto é a primeira definição de existência, de razão para viver, que Paulo dá a esses crentes indefinidos, indecisos, a esses crentes que não estavam seguros. Ele vai dizer: olha, vocês vivem para o Senhor. E é para isto que vocês estão aqui e agora. Com esta afirmação de Paulo, nós aprendemos um princípio para a nossa vida. Que princípio é este? O princípio de que não estamos neste mundo apenas para nascer e viver e morrer. Nós estamos aqui neste mundo para que o período de existência nosso seja para o Senhor. E esta realidade, essa definição clara da razão da nossa existência é dada ao apóstolo Paulo para comunicar aos crentes de Roma, mas também aplica-se a nós hoje. Qual o motivo de você existir neste ano de 2020? Qual o motivo de você estar vivo até agora? Qual o motivo de vivermos essa situação em que estamos enfrentando agora? Ora, a razão de estarmos vivos é para vivermos para o Senhor. Vivemos para o Senhor. Você tem definido na sua vida que você vive para o Senhor? Pois Paulo vem dizer a você: se vivemos, é para o Senhor que nós vivemos, e assim devemos continuar. Mas ele não para por aí. Se você observar, ele continua procurando dar uma definição para os crentes de Roma. E ele, com isso, procura também nos dar uma definição importante para a nossa vida. Se você perceber, ele logo em seguida vai dizer que ninguém nesse mundo também morre para si. E é a segunda parte do verso 8, a explicação da segunda parte do verso 7, que ele vai dizer: se morremos, para o Senhor morremos. Ou seja, com isto Paulo está mostrando que não há para nós uma preocupação em estarmos vivos ou mortos. E que os crentes de Roma não deveriam estar preocupados em estarem vivos ou mortos. Porque, da mesma medida em que deveriam viver para o Senhor, que era esta a definição da existência deles aqui no mundo, também eles deveriam afirmar e ter absolutamente definido em suas vidas que a morte deles era para o Senhor também. E neste entendimento, Paulo estava dizendo que, olha, não há uma preocupação quanto à nossa morte, pois até ela é para o Senhor. Morrer para o Senhor. Ele diz que se morremos, para o Senhor morremos. E é curioso nós refletirmos acerca
desta condição, pois pouco nós imaginamos a morte como para o Senhor. Pouco nós imaginamos a morte como uma condição em que estaremos para o Senhor, nas mãos do Senhor, junto do Senhor. Esta condição Paulo aponta aqui aos crentes de Roma. Ora, viver para o Senhor, morrer para o Senhor. Isso é muito importante para a vida cristã. Esta definição foi muito importante para os crentes de Roma. Essa definição é muito importante para nós hoje. Precisamos dessas definições para que a nossa vida neste mundo tenha a estabilidade que precisamos. Pois são essas definições que Paulo traz aqui, que estabelece uma igualdade de conforto, uma igualdade de consolo, uma igualdade de alívio, que se nós vivermos é para o Senhor, morrermos também é para o Senhor. E desta forma, quer pois vivamos ou morremos, somos do Senhor, diz Paulo. Não somos do Senhor só quando em vida. Não somos do Senhor só quando em morte. Somos do Senhor quando em vida e morte. É para Ele que vivemos, é para Ele que morremos. E ele vai explicar isso no verso 9. Se você observar o verso 9, ele vai dizer: foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu. E aqui ele estabelece a segurança disto. Cristo viveu, Cristo ressuscitou, ressurgiu dentre os mortos, para mostrar: olha, eu serei o Senhor de vocês enquanto estiverem aqui em vida. Eu serei o Senhor de vocês quando da morte, pois a morte foi vencida. Eu venci a morte. Eu ressuscitei para que todos os que creem em mim ressuscitem, para que todos os que creem em mim não morram, mas passem de uma vida para outra. E foi isto que Paulo quis mostrar, para que os crentes pudessem estar certos de que a Escritura era a definição que eles precisavam. A palavra de Deus era a definição que eles precisavam ter naquele momento. Enquanto se distraíam com discussões vãs, Paulo vem trazer a definição que eles precisavam. E uma definição não só apenas para atender os seus anseios, de maneira racional, mas também assegurada, para que cada um tenha a opinião bem definida. E é isso que Paulo procura mostrar aqui. A nossa opinião precisa estar bem definida. Definida de que se vivemos, vivemos para o Senhor. Se nós morremos para o Senhor. Que garantia nós temos disso? A garantia é que Cristo, Ele é Senhor de vivos e Senhor de ressuscitados em seu nome. E desta forma, ele vai mostrar no verso 9 que foi precisamente por isso que ele, para esse fim, que Cristo morreu e ressurgiu, para ser o Senhor tanto de mortos como de vivos. Isto é importante para nós. Essas definições são importantes para nós, pois elas nos trazem estabilidade, elas nos trazem segurança,
elas nos trazem a base que nós precisamos para enfrentarmos toda e qualquer dificuldade, para enfrentarmos as indecisões, para interpretarmos as indefinições que possamos enfrentar. Por vezes não sabemos qual é a fonte da informação que é verdadeira. Por vezes ficamos sem uma definição de como devemos nos posicionar. Diante desse tipo de indefinição, existe uma definição à qual devemos nos apegar a ela. Que definição é essa? A definição de que nenhum de nós vive para si mesmo. Nenhum de nós morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Pois foi Ele que, precisamente para este fim, morreu e ressurgiu, para que estivéssemos absolutamente certos, para que estivéssemos absolutamente convictos de que Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Senhor tanto de vivos como mortos. Esta deve ser a nossa segurança. Essa deve ser a nossa certeza. Essa deve ser a nossa segurança. Essa deve ser a nossa convicção em momentos de indefinição. De tal maneira que possamos dizer, como Paulo em Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Podemos repetir em coro as palavras de Paulo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque estejamos nós vivos ou mortos, somos do Senhor. E esta verdade deve ser a nossa definição. Essa deve ser a razão de enfrentarmos todas as dificuldades, enfrentarmos todas as grandes polêmicas deste mundo, enfrentarmos as grandes indefinições como cristãos absolutamente definidos de que servimos a um Senhor que é Senhor tanto de vivos como de mortos. Desta forma, amado irmão e irmã, caminhe firme, seguro de que o Senhor em quem nós cremos é o Senhor tanto de vivos como de mortos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que não sejamos nós aqueles perturbados pelas indefinições, mas sejamos nós aqueles que irão promover uma definição. E a definição que temos a promover é esta, de que o nosso Salvador é o Salvador nosso, enquanto vivos e enquanto mortos. Pois em todos desses casos, Cristo é o nosso Senhor. Que Ele nos abençoe. Que o Senhor Deus nos abençoe e fortaleça nossos passos, para que a nossa vida desse mundo não seja uma vida de indefinição, mas uma vida definida por Cristo Jesus. Amém? Oremos ao nosso Deus. Pai, ajuda-nos a viver
neste mundo de maneira a mostrar que somos de Cristo. Não permita, Senhor, que nada nos afaste desta definição, mas que enquanto aqui neste mundo o Senhor nos preservar, que em todas as nossas ações, sejam elas através de palavras, de ações, o Senhor seja visto em nós. Esta é a oração, Senhor, que fazemos, certos de que o Senhor nos guarda e guardará, certos de que o Senhor é o nosso Senhor, tanto aqui como lá, tanto na vida quanto na morte. E é em nome do Senhor que nós oramos agora. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e as ternas consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre todos nós aqui esta noite e os demais irmãos nossos espalhados pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.